Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Toca Podcast. Se você não me conhece, eu sou o Paulo e estou aqui para auxiliar a nossa musa, Lana Seganfredo. Oh, muito obrigada, meu amor. Sejam todos bem-vindos, gente. Toca Cultural na área e hoje com mais um Toca Podcast. E hoje eu tô com medo, porque é alguém que dá aula disso aqui. Tô até treinando para ter uma dicção melhor aqui. Você que vai apresentar, vai que eu falo o nome dela com uma dicção ruim. Não, você apresenta muito bem. Gente, olha só, hoje um programa muito bacana, porque a gente vai fazer uma homenagem pelo 7 de abril que se aproxima aí. E a gente tem o próximo dia 7, que é domingo, se eu não me engano, né, gente? Que é o Dia do Jornalista. E por que não convidar uma jornalista que eu admiro muito, porque ela é muito talentosa e, além de tudo, é mãe do Mateu e do Benício. Eu tô aqui com Thaís Beleze, seja bem-vinda. Que honra, gente, ser entrevistada por um casal. Uau! Show! Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite e vamos bater um papo super legal. Adoro microfone. Aê, Odiava, show. hein? Odiava, mas agora eu gosto. Então já vamos começar com essa história. Como assim? Odiava microfone? Não é possível. Quem te via na TV esses anos todos, nossa, só na RPC foram 18 anos. Isso, Lana, isso mesmo. Como assim odiava microfone? É que nem sempre a gente sabe do que a gente é capaz na vida, né? Até a vida nos apresentar algumas oportunidades. E tem uma coisa que eu aprendi no interior do estado, porque eu sou de Cascavel, tá, gente? Quem aí é de Cascavel? Eu aprendi que cavalo encilhado passa uma vez, né? Então, ou você pega ou você pega. E daí, o que aconteceu, gente? Na época, quando eu fiz faculdade, eu era extremamente tímida, extremamente. Eu sou introvertida, continuo sendo uma pessoa introvertida. Então, durante a universidade inteira, eu nunca me enxerguei fazendo TV. Você fazia jornalismo? Eu fazia jornalismo porque eu gostava de escrever. E tanto é que o meu TCC foi impresso e rádio. Caramba. Entendeu? Então, eu finalizei a universidade realmente acreditando que eu não ia fazer TV nunca, a não ser nos bastidores, que eu gostava muito da escrita, do roteiro, da produção e tal. Mas qual foi a primeira oportunidade de cobrir férias que apareceu? Em TV. Né? E aí eu precisava trabalhar. E qual foi essa primeira TV? Foi lá em Foz do Iguaçu, na RPC, né? Na afiliada Globo, em Foz do Iguaçu, na época. Já foi direto? Fui direto pro campo mesmo, como repórter, cobrindo férias lá na fronteira. E ali eu fui descobrindo o outro lado da profissão do jornalista, né? Estamos falando sobre o Dia do Jornalista, que poucas pessoas, né, Lana, que às vezes olham de longe, pensam, nossa, que status, né, que bacana e coisa e tal. Mas, na realidade mesmo, o mais interessante de um comunicador, de um jornalista, é que ele pode, em 24 horas, tocar diferentes pessoas, diferentes histórias, diferentes realidades, e que estão longe da sua própria bolha, entendeu? Então, isso é muito rico para o ser humano, entende, Paulo? Quando você tem que reportar algo que não é da sua realidade exatamente, e tem que reportar com ética e respeito. Porque foi assim que eu fui ensinada pelos meus pais, tive essa educação e também na universidade. E de quebra vira uma mini enciclopédia, né? Porque você acaba... Hoje você está falando da ponte da amizade, de quem passa a ponte para comprar alguma coisa. Amanhã você está falando de um incêndio. Né? E aí vai, né? Muito louco isso. E é tudo muito rápido. Não há tempo para você pensar, não consigo agora falar de tal assunto. Ei, peraí. O deadline existe, você tem que entregar a informação checada, pré-checada, checada, rechecada, ainda mais hoje. Sim, muito. Né, gente? Então, e aí eu realmente fui me apaixonando, porque eu vi que aquele meu trabalho seria útil para as pessoas enquanto esclarecimento, enquanto informação para o dia a dia. Então, nesse momento, eu comecei a me apaixonar também por TV. Eu vi que o negócio não era olhar para a minha cara, nem para a minha vergonha, não era para o meu umbigo. A minha relação teria que ser outra. Então, nesse momento, a câmera passa a ser somente uma ponte para mim, para que eu chegasse com a minha informação
Para as pessoas. para as pessoas. E foi difícil você se acostumar com ouvir a própria voz? Demais, Paulo. Demais. E você que está nos ouvindo, se você tem vontade de falar, gravar alguma coisa, já saiba, num primeiro momento vai ter um estranhamento gigante da tua voz e da tua imagem. É natural que isso aconteça, né, Alana? Muito natural. É muito natural. A gente, como repórter, os primeiros... Gente, eu acho que o primeiro ano, o segundo ano, eu achava... Mas é assim que eu falo? Que estranho, né? Eu continuo achando estranho. Então, existe mesmo esse estranhamento, Paulo, é natural. E depois você entende que esse é um exercício de autoconhecimento gigante. Porque até então, só os outros te olham e os outros te escutam. É verdade. E a partir do momento que você começa a se expor, você começa a realmente se olhar cada vez mais, né? E aí ou você aceita ou você aceita. E tem que ser assim, né? E como a gente está falando do Dia do Jornalista, eu vou usar aqui alguns termos bem típicos da nossa profissão. Quando você era foca, ou seja, uma iniciante, você chegou a dar alguma barrigada? Nossa. Você sabe o que é barrigada, gente? Comenta aí. Não. Gente, muitas, né, Alana? A gente faz isso na ingenuidade total. Vamos explicar para a galera o que é essa barrigada. Isso. É como se você desse um super de um fora. Se você fizesse a pergunta ridícula, se você falasse na hora que você não tem que falar, não é, Alana? É por aí. É aquela informação do tipo, sei lá, você vai entrevistar uma pessoa perguntando sobre o artista, se ele vem e o cara já morreu, né? Eu já vi isso acontecer, muito, inclusive. né? Mas acontece. Quando eu fazia um programa sobre museus aqui no Paraná, era muito comum. Eu estava no Museu Oscar Niemeyer e eu convivia muito com os artistas, curadores, então eu já convivia com aquele meio e estava sempre muito preparada. E volta e meia chegava um repórter lá para a coletiva do lançamento da exposição, perguntando se o artista estava vindo. Né? E um artista que já morreu, né? Tipo, então, acontece. Acontece, né? Barrigadas acontecem na profissão. Né? Acontece. Depois a gente dá risada, mas na hora a gente chora. E eu vou contar uma aqui, que não foi exatamente assim, uma barrigada, mas foi uma super de uma pisada de bola, assim. Primeiros meses que eu estava em Foz do Iguaçu, cobrindo fronteira, aconteceu uma rebelião na penitenciária de Foz do Iguaçu. Nossa. E lá, gente, para quem não conhece, é muito complicado. É como um caldeirão, assim. É complicado mesmo a situação. Entrei lá como repórter. Os policiais tinham acabado de amenizar a situação. Acho que tinham sido uns 3 dias, assim, bem complicados. E eu entrei como repórter. E aí aquilo foi me doendo, né? Você não tá calejada ainda, né? Aquilo foi doendo, vendo aquelas pessoas e tal, né? Naquela presos, situação. aquelas mulheres, enfim. Naquela situação, entrei dentro de uma das celas e comecei a ouvir as histórias. Aí eu sentei lá dentro da cela e fiquei. Eu e mais uns 15, assim. Aí, Devia ser boa a história. e o Cinegra correndo o trecho, porque ele precisava fazer imagem, precisava garantir imagem. A gente tinha um tempo estipulado para poder fazer o que tinha que ser feito. Mas é óbvio que um repórter não pode entrar dentro de uma cela após uma rebelião. Entendeu? Não é aconselhável, digamos. Não seria aconselhável. Quando o policial responsável me viu naquela... Mas eu levei uma chamada que foi um ensinamento para a vida. Assim, né? Ele olhou e falou, você está entendendo que você está colocando em risco todo o trabalho que a gente fez aqui? E eu lá, sentadona, com os detentos, e eu ouvindo história. Eu estava atrás de história, não era? Sim, era você isso. quer ouvir as pessoas. Eu queria ouvir as pessoas. A nossa profissão, né? Mas foi de uma ingenuidade tamanha que, enfim. Eu acho que a minha primeira barrigada não foi tão séria assim, não coloquei ninguém em risco, mas é que assim, a minha estreia em televisão foi, gente, sério, foi ao vivo. Sério, Lana? Me jogaram na cova dos leões de cara. Então eu não tive respiração, não tive momento. Só para explicar para vocês, gente, Não, o maior gente. desafio de um jornalista é fazer ao vivo. Foi a minha primeira Porque o experiência. gravado, você edita, você não falou uma palavra corretamente, você vai lá e Corrige. regrava, Passa corrige, de novo. passa de novo. Agora, ao vivo,
é um tempo estipulado e geralmente falam assim para você, você tem 1 minuto e 35 segundos. Isso. Se você estourar, a gente corta a sua cabeça, né? Corta a sua cabeça não no sentido literal, obviamente, gente. Obviamente. Né? Mas eles cortam a programação. Então, a gente tem que seguir o tempo muito exato. Mas e aí, Lana, te cortei. Ao vivo, com 20 anos, eu estava para me formar na faculdade ainda. E eu fazia faculdade em Itajaí, na Univale. E eu estava em Concórdia, que é onde meus pais moram. Enfim, fui passar carnaval. E nesse meio tempo, a minha tia disse, vou te apresentar para o dono da TV local, o canal 21 da cidade e tal. Eles vão fazer uma cobertura de carnaval e tal, e acho que vão precisar de repórter lá. Eu, cara, vamos lá. Meu sonho é trabalhar em TV, mas não tinha experiência. Sei lá, nada, zero, né? Mas cheguei com a cara e a coragem, porque eu queria muito, né? E tal, e deles falaram, vai ser ao vivo, amanhã, esteja aqui, a gente vai te colocar na avenida, você vai entrevistar as pessoas, vai falar sobre o samba, vai contar a história das escolas da cidade, das escolas de samba e tudo. Vamos lá. E no interior, o que é muito comum são os radialistas. Sim. Lá você dificilmente, pelo menos na época, tinham pessoas formadas em jornalismo e era galera que trabalhava no meio, era só radialista fazendo TV. Então, a galera lá estava muito descolada, acostumada, né? Com microfone, com ao vivo, com lá. E eu fui para a Cova dos Leões. E falou, deixa com o Beck. E deixa comigo que eu me viro. E amei a experiência, gente. Sério mesmo. Apesar de estar super crua, eu amei a experiência. Foi muito legal. Só que aí, claro, tinha que ter a minha pérola. No meio do ao vivo, eu tinha lá preparado toda nervosa, né? Preparei uns textinhos, assim, para levar junto. Porque eu pensei, no momento que eles estiverem filmando a rua, as pessoas, os passistas, eu vou contar umas histórias sobre o samba e lá e tal, e aquela coisa toda. Sou contadora de Né? histórias. A menina que faz jornalismo, né? Tem Dá. que ensinar alguma coisa, tem que trazer alguma coisa de novo. E na hora da confusão, carnaval, aquela coisa, eu lendo um negocinho, a câmera estava fora de mim, eu estava falando a história do chorinho. E eu falei cachorrinho. Eu comecei a rir sozinha. O ponto que estava no meu ouvido, o diretor se cagando de rir do cachorrinho. Eu não consegui mais terminar a história, tive que parar, criar uma brincadeira ao vivo para devolver para a galera do estúdio, que não era bem um estúdio, né? Da bancada principal lá do carnaval. Então foi assim, eu tive que aprender a me virar com a cara e a coragem na hora. E não tinha muito o que fazer, né? Mas foi divertido. Mas aí que tá, né, Alana? A gente paga mico não é entre 4 paredes, entendeu, gente? Então, assim, no jornalismo é isso. Você paga mico para milhões, para milhares de pessoas. E aí, Paulo, que eu acho que tá a grande sacada. Ou você quer muito, ou você não vai em frente. Ou você entendeu? desiste já de início. Você desiste. E essa compreensão de que vai ter um tempo, Lana, de experiência, você vai ter um tempo que você vai passar muita vergonha, precisa ser compreendido, né? Porque senão você não vai em frente. Não, senão você não vai. E ainda tem o lance da voz, da postura, de como se vestir no vídeo. Tem tudo isso, né, que você acaba aprendendo. E na época que a gente estudou jornalismo, era muito mais rígido, né? Não podia ter tatuagem aparente, né? Você tinha... Marca de roupa. Existia uma série de protocolos, né? Sim. Que hoje se aboliu totalmente, né? Algumas coisas eu sinto falta na TV hoje em dia, né? Eu percebo que no período que a gente trabalhava, principalmente no GRPcom, a gente tinha uma professora de português que nos acompanhava. Uma vez por mês, a gente tinha uma aula de português, então ajudava a gente a se expressar, enfim, corrigir alguns vícios de linguagem. E hoje eu percebo que a repetição domina. Nossa. Parece que falta alguém para dar aquele chacoalhão na galera. Você não sente isso? Sinto bastante, Lana. Eu gosto da liberdade que a gente conquistou. Por exemplo, no passado, e quando eu falo no passado, viu, gente, é há 10, 20 anos. Nem vamos muito longe. A gente precisava, inclusive, estar num peso ideal lá, que se colocava como peso ideal. Hoje isso é inconcebível. Eu cheguei a ouvir.
Nossa, Isso. você engordou de novo. Ouvi isso. Isso, exato. Então, isso Horrível. existia na época. O que também existia, por exemplo, assim, nossa, Thaís, seu pescoço está muito envelhecido. O que você vai fazer? Tá brincando? Puxa, quando passou do analógico pro Pro digital digital. e tal, o que aconteceu, gente? 4K. Então, 4K. Então, os poros da pele começaram a aparecer. Eu sou super branca, né? Sou branquela mesmo. Então, as minhas veias, elas saltavam, assim, na imagem. Houve até um momento em que se pensou em maquiar os braços da apresentadora, porque, né, aparecia muita veia no braço e Tá tal. brincando? Nesse momento, graças a Deus, eu já tinha, assim, um tempo de experiência, eu já sabia dizer não. Gente, desculpa, é um outro momento, né? Vamos, nós somos gente, né? Nós não somos bonecos, né? Não, e somos imperfeitos. Temos poros abertos, inclusive, de tanta maquiagem que se usa na cara todos os dias. E aí, Ilana, então acho que isso melhorou. Eu acho que hoje a gente está num tempo melhor, de mais evolução. No entanto, a língua portuguesa, eu realmente acho que está sendo bastante desrespeitada, deixada de lado. E aí eu não estou falando, viu, gente, do falar difícil. Não estou falando disso. Estou falando do falar com clareza, né, de uma pronúncia legal. O mais interessante é quando você consegue ter uma frase sendo composta de forma simples para que tanto um super estudado entenda, como uma pessoa que nunca conseguiu estar numa escola entenda, e esse é o objetivo da comunicação, que seja clara. Ninguém precisa falar difícil, não é essa a questão. Mas, puxa vida, né? Palavras pela metade, pouco entendimento, as repetições, o que isso está mostrando? Que a gente está deixando de aprender sinônimos, por exemplo. Os sinônimos das palavras. E aí sim, há uma perda, na minha visão, há uma perda de qualidade mesmo. E aí é uma coisa que a gente sempre comenta, o Paulo e eu, quando a gente está assistindo a televisão, dessa repetição. A apresentadora já deu a informação toda que a repórter ia falar na rua, ela repete tudo que a apresentadora falou mais umas 2 vezes. E não dá nada de notícia nova, sabe? Não dá uma informação diferente. É a falta de articulação, eu acho. Que é aquela capacidade de você... Exatamente o que ela falou, de ser claro em poucas palavras e nas palavras corretas, né? Isso, só para ilustrar isso que ela comentou. O rapaz entrou no bar, deu 5 tiros e saiu correndo, mas os vizinhos conseguiram visualizar a cara dele e estão passando para a polícia. Então, tá tranquilo, fulano? Porque eles estão passando para a polícia que conseguiram visualizar a cara do cara que entrou e deu o tiro. É isso, sabe? É repetir. E quem escreve, quem trabalha com texto, incomoda um pouco, né? Incomoda. Mas tem uma outra questão no meio disso, gente. A repetição também está acontecendo muito, porque enquanto no passado nós tínhamos lá jornais de 45 minutos e várias equipes para fazer as coberturas. É verdade. Hoje nós temos ali 1, 2 equipes para fazer uma cobertura para um jornal de 1h30, 2 horas. Impossível. Não se faz milagre, não se tem qualidade se você não tem gente para trabalhar. Acabou. Tá se Isso. E daí eu muito. deixo aqui, realmente, é uma crítica que eu faço, porque é isso, o resultado está nas telas. O resultado está nas telas, e isso é geral. Tá? Essa coisa do, nossa, agora nós temos muita tecnologia, agora tudo é muito mais fácil. Nada substitui experiência. Nada substitui experiência. É claro que criatividade é legal, é claro que uma mente nova, mas é uma composição, entende? Se você só tiver uma redação com pouquíssimas pessoas para trabalhar e pessoas que talvez não tenham anos de experiência, o que vai ser desse texto e dessa redação? Você vai repetir. Fica um jornal manchetado. Sabe o que é jornal manchetado, gente?
não tem profundidade de informação. É só a manchete. Uhum. E aí sim você fica ouvindo a mesma informação, como o Paulo deu o exemplo, várias vezes ao dia. Então é muito comum a gente ouvir assim: não preciso mais ver esse jornal porque eu já vi de manhã. Uhum. Então agora à noite, no meio-dia, vai ser tudo a mesma coisa. Por quê? Porque você não consegue evoluir na informação. Mas não tem milagre. Não consegue, né? Não tem milagre. A galera não consegue produzir mais É. por essa falta de equipamento, de equipe, mas também eu acredito que um pouquinho de feeling não faria mal. Porque, justamente, quando me jogaram na Cova dos Leões, bem foca, bem amadora, eu me virei. Eu dei um jeito de trazer informação nova, eu não fiquei repetitiva. Eu tentei trazer algo, eu tentei buscar com as pessoas que estavam próximas a mim informações. Eu conversei com as pessoas. Então, eu acho que o que falta também um pouquinho é conversar mais com as pessoas. É não chegar com a pauta pronta somente achar que é aquilo. e achar que é aquilo. Que não tem que explorar uma pergunta diferente. Uma vez eu me lembro também de estar numa redação de uma outra TV, em Santa Catarina, em que aconteceu um determinado fato e tal. E, gente, a pergunta crucial não foi feita na entrevista. E depois eu questionei a repórter quando encontrei nos bastidores, mas escuta, como que você não pergunta? Você estava na frente do fulano e você não perguntou o que todo mundo queria saber. Mas não estava na pauta. Então, né, gente? Mas Falta aí é uma, um pouco aí é do uma, feeling é do uma repórter, dúvida né? minha, agora que eu estou jogando pergunta para vocês duas, né? Sim. Há uma limitação muito grande, assim, digo, do cara falar, não, se atente só isso aqui, não invente. Pelo contrário. Existe esse A tipo pauta de é uma ordem? base. A reportagem se faz na rua. Muitas vezes uma pauta você vira ela, não Do tem... avesso, Do avesso, entendeu? Porque a checagem é feita quando você toca o assunto, Claro. você toca a realidade lá que você está vendo. E aí você liga para a redação e fala, ô, fulano, produtor, editor e tal, é outra coisa, olha aqui o que eu descobri, olha aqui. É por isso que existe o repórter. Entendi. E existe esse trabalho de produção de base para te dar um suporte para uma pesquisa. Isso. Por exemplo, descobri aqui na rua que a informação não era bem essa e preciso que cheque tal informação ou tal documento para ver se é verídico e tudo mais. E hoje tem um agravante, né? Nós temos aí a inteligência artificial tapeando todo mundo com vídeos falsos. Né? Como driblar isso hoje em dia sem dar essa barrigada digital aí? Que desafio, né, Ana? Eu fico imaginando que hoje você dentro da redação, você tem muito mais trabalho para checar desinformação do que para levar informação real, né? Entendeu? Que triste isso, né? Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. É muito triste, mas também acho que pode ter uma grande oportunidade aí, sabe? Inclusive de criação de novos cargos. Porque, veja, se dentro de uma redação eu não tiver uma pessoa focada em descobrir o que é real e o que não é real, a emissora corre um grande risco de também errar. Mas aí uma emissora erra para milhões. É diferente de um canal no YouTube, é diferente de pessoas que não têm esse compromisso tão grande como uma emissora tem, por exemplo. Eu acho que é arriscado. Eu acho digo que é bem arriscado. não é nem o canal ou a emissora, mas é o fato de ser jornalista. Eu valorizo muito o fato de ser jornalista quem passa porque a informação, porque o jornalista é quem estudou e tem um compromisso consigo de exercer a profissão corretamente. O problema é quando pessoas que não são jornalistas querem passar, e algumas até são muito boas, às vezes até tão boas quanto jornalista, mas é a falta da entidade de classe. Deveria ter. Deveria um conselho ter, de ética mais... Exatamente, conselho de com um trabalho mais apurado, realmente. Obrigando o diploma. Mas aí também a gente esbarra em muitos veículos de comunicação que não tem esse interesse. Sim, porque daí mesmo como jornalista... Que não existe esse compromisso. Então, é a notícia pela notícia, simplesmente para vender anúncio. E aí a gente vê várias emissoras, jornais mal intencionados a fim apenas de conquistar a verba do governo, né? Pegar aquele edital que vai ser legal para pagar as contas e contratar todo mundo. E aí a gente está falando num jornal, numa emissora, como um negócio, simplesmente. Não mais com aquele viés, com aquela missão de você passar uma informação correta. Eu acho que é uma questão que já é muito antiga, é um debate muito antigo. Sempre se teve isso, mas agora com mais profundidade,
porque a internet está concorrendo diretamente com esses veículos tradicionais e não há uma checagem, sequer se há um jornalista por trás daquela informação. Há compartilhamento, né? As pessoas compartilham. Isso. E aí... Vai que é verdade, vou compartilhar. Não, e se me mandaram, isso é verdade. Veneno. Isso é um né? veneno. Essa presunção perigosa. Só que isso, gente, ainda são poucas pesquisas, poucos estudos sendo feitos, mas a gente já sabe que nós temos uma sociedade doente por conta da má informação, da desinformação. Né? Doente mentalmente, eu estou dizendo. Tá? Idosos, crianças sendo impactadas de uma maneira muito ruim. Então, em algum momento, seja através de justiça, seja através, né, do judiciário, seja através... vai ter que ter uma limitação, não tem como deixar como está. Eu me preocupo demais com isso, com a saúde mental Também mesmo acho. das pessoas. Também acho. É horrível o que está acontecendo. Né? Então, chega no teu celular, aquilo é verdade. Pelo amor de Deus. Não. E a inteligência artificial está trazendo voz e imagem. Sabe, eu vou contar uma coisa bem caseira. Há pouco tempo, meu pai me mandou um vídeo da Marília Gabriela. Nossa. Filha, olha o que a Marília Gabriela está dizendo, filha. E veja, gente, a Marília Gabriela tem toda uma história de construção de credibilidade, né? Uma profissional que, pelo amor de Deus, não preciso falar do currículo dessa mulher. E aí, de repente, ser usada a imagem dela dessa forma tão maldosa, Tosca até, tão né? tosca. E aí eu fui falar com o meu pai. Falei, pai, não é a Marília Gabriela. Porque a gente que trabalha com isso já tem um olhar e você identifica que é uma inteligência artificial, sendo, inclusive, muito tosca. Ainda usamos, tosca, né? Ainda tosca. E eu falei, pai, não é ela. Filha, é ela, filha. Olha a voz, olha... Pai, pelo amor de Deus, me escuta. Não é ela. Não se preocupe. Ok? E é isso, gente. A gente está vivendo isso no dia a dia. Aconteceu com o Bonner também, né? De colocar vários artistas, Nossa, vários jornalistas. E foi assim, né? Digo, todo o cenário do jornal e ele virando para cá. Mas o que eu não falo no jornal é que tal coisa aqui que eu consumo que é muito bom. Você deveria tentar. Nossa, a hora que... Imagina, então, o cara deve se sentir estuprado quase. E daí eu te pergunto, a gente precisa ter lei para isso, mas uma coisa mais rápida. Porque várias pessoas não vão conseguir identificar que não é o Bonner falando isso. Então, e sabe que, na verdade, a lei, ela abrange esse tipo de coisa, sempre abrangiu. Só que, não sei se é um mal do ser humano de forma geral, ou se é só do brasileiro, de dizer assim, mas se a lei não está dizendo que no digital também é, então não se aplica. Tem um monte de gente que gosta. Sabe a história do cinto de segurança? Todos têm que usar cinto. Mas não está dizendo que o de trás tem que usar. Eu ouvi isso. Mas, gente, tem que usar porque está dizendo que todos inclui também quem está no banco de trás. E quem está no porta-malha, quem está no capô e quem está em cima do carro. Teve que sair uma lei dizendo, no banco de trás também, para as pessoas virem a usar o cinto de segurança no banco de trás. E eu até entendo que há, às vezes, uma literalidade, mas todos já é literal o suficiente, né? Mas é desse jeito. Então, a lei ela já abrange. Talvez a legislação para certificar aquilo que sai da inteligência artificial. Porque, por bem, a inteligência artificial não se faz nem por mim, nem por você, nem por você. Nós não temos capacidade de fazer isso sem ter um aplicativo grande, sem ter algo com grande programação por trás. Então, a responsabilidade dessas empresas de certificar de que tudo que sai com uma marca d'água, inteligência artificial, alguma coisa assim, entendeu? Acho que a lei, nesse ponto, ela vai ter que evoluir. E eu também acredito que, e é uma coisa que eu defendo há muito tempo, que a mensagem compartilhada, principalmente aplicativos de mensagem, sejam compartilhadas com o número original de quem escreveu, de quem, da onde partiu. Sugestão também. Só que, óbvio que ninguém vai querer fazer isso. Não, isso né? é algo burlável, vamos dizer assim. Né? Mas, assim, mudando muito perigoso, agora né? de saco para mala mesmo, né? Você fala da sua trajetória. E eu te pergunto assim, para ser um bom repórter, para ser um bom jornalista, o bom humor mais ajuda ou mais atrapalha? No meu caso, atrapalha porque eu não sei contar piada. Eu não sei contar piada nem nos bastidores. Então, houve uma época, Paulo, em que... lembram quando começaram a colocar os jornalistas de calça jeans, tarará, e mudar totalmente e tal? Porque o jornalista até então não aparecia a perna, a parte de baixo, a gente ficava só numa bancada e tal. O repórter todo cheio sempre de blazer e coisa.
E aí começou-se, não, Thaís, você tem que ser mais engraçada, você tem que... Gente, mas eu não sou isso. Eu não sei ser isso. Eu não tenho timing de piada. Então, o que eu digo? Eu adoro o humor para quem faz isso, certo. Paulo. É entendeu? Não adianta eu fazer uma dança no TikTok se eu não danço, se eu não curto. Porque não vai ficar natural, né? Mas o humor é parte importantíssima para você passar uma mensagem, uma informação. Às vezes eu vejo médicos, pessoas da área da saúde que têm essa pegada. Eu acho tão bacana, porque isso chama a atenção de uma forma, eu vou dizer, gloriosa, entendeu? Porque eu admiro quem sabe, quem tem esse humor inteligente, assim. Mas eu vou fazer uma correção. Ela falou que não dança. Dança sim. Não, desculpa, acho que eu danço, Lana. Mas é uma eu brincadeira. dei um exemplo, porque hoje, às vezes, as pessoas na ânsia de querer que seus negócios, suas histórias apareçam, falam, não, você tem que dançar no TikTok, né? Não. E daí a pessoa vai lá, coitada, ela desiste, porque ela não se sente bem. Não, é que eu brinquei Nem todo porque eu mundo. sei que a Thaís gosta de dançar. Amo. Você tá no balé há quantos anos? Nossa, então... Desde sempre. Desde 5 aninhos. Porque meus pais me colocaram no balé justamente pela introversão. Então, eles me deram essa arte para que eu pudesse me expressar de alguma forma. E vou dizer para vocês, meus pais são vivos, graças a Deus, mas vai ser o maior legado que eles vão me deixar, porque foi através dessa arte que eu entendi que as pessoas, não só as que falam com facilidade, podem se expressar, né? Mas a arte proporciona outros meios de expressão que são tão interessantes quanto. Então, para mim, o silêncio fala muito, a expressão corporal e facial fala muito, fala demais. E aí, Lana, a arte da dança, quando eu comecei na TV, foi isso que ela me ajudou. Porque eu conseguia conversar com as minhas mãos, eu conseguia trazer mais elementos de expressão para minha fala, que até então era mais travada. Mas falando em balé, você dança balé até hoje. Você já ouviu aquela piadinha maldosa do tipo, balé é coisa para criança? Eu convido a fazer 1 horinha. Vamos fazer 1 horinha de balé clássico? Isso, vamos lá. Eu acho que é sempre perigoso a gente falar do que a gente não conhece. É sempre bastante perigoso, né? Então, quando você pega e você experiencia algo, daí eu acho que você pode ter a sua opinião. E mais ainda... Mas já ouviu isso? Muito, Lana, muito. Ou então, né? O pessoal, às vezes, do CrossFit e tal, vai fazer uma aulinha de balé. Venha fazer. Né? Cara, é difícil pra caramba. É um controle de equilíbrio. É bem diferente. Por exemplo, o CrossFit trabalha outras coisas que são super importantes para o ser humano, assim como outras modalidades de dança e de arte também têm o seu valor. O yoga. O yoga, gente, sensacional. Vai fazer yoga. Consciência corporal no limite, né? Meu Deus, o ano passado eu me meti a fazer yoga, porque eu acho interessantíssimo o controle que se tem mental e corporal de quem faz yoga. E eu fui fazer. Caraca! Olha, tem que ter alguns anos ali para você realmente evoluir, sabe? Dói, né? Dói, e o mental me chamou muita atenção. Se você desvirtuar, se você não prestar muita atenção no que você está fazendo, na atenção plena que eles dizem, se você realmente não estiver muito presente, você não vai fazer o exercício corretamente. Você não vai conseguir. E se você que fez balé achou difícil, eu nem vou tentar. Não tente, Paulo. Tente, é super interessante. Vai que você descobre um talento. Um talento. Difícil, duvido. O Paulo gosta mais das artes marciais. Sim, fiz Muay Thai um bom tempo. Bem gostoso de fazer. Difícil também. Mas eu imagino que o balé... O pé de quem faz balé dizem que é judiado. Que ele é... Judiado. Diz que ele faz... Ele suporta toda a pressão, né? Não me vejo fazendo balé. Assim, uma vez na frente da TV eu tentei e falei, nossa, como é que elas conseguem ficar só no dedinho?
Meu Deus, é impossível. Eu não consigo, é impossível. Existe uma sapatilha própria que ela tem gesso na ponta. Ah, olha, contando aí, Mr. M. Isso, então... Você não sabia? Não. Sério? Juro. Sim, toda sapatilha Um dia de eu bailarina realmente tem. falei assim, como é que ela faz pra ficar assim na ponta do pé? Como é que é isso? Que difícil. Tá aí, devia ter pedido pra Thaís trazer a sapatilha. Mas se eu devia ter uns 15 anos de idade, não sei, agora mais velho que eu vou tentar. Mas não sabia. Mas assim, viu, gente? Eu nunca fui bailarina profissional, não, viu, Lana? O balé, na verdade, sempre foi um remédio para mim. E devo a essa arte também o fato de eu ter aguentado ficar na TV. Treinar a paciência. Porque não foi fácil eu me expor. A exposição é algo bem delicado. Uhum. É algo que eu trato com bastante cuidado. Por exemplo, Thaís, por que você não expõe seus filhos? Eu vou com muito cuidado. Acho que a pessoa tem que ter o direito de escolher se ela quer se expor ou não. Porque depois vem uma resposta de público muito grande e nem sempre você consegue, Lana, equilibrar, dimensionar tudo isso. Sabe? A fama tem um preço, né? Existe um preço. Existe e cobra. Existe um preço. Cobra bastante. Porque, por exemplo, o filho na escola, o amiguinho que sabe que ele é famoso ou já apareceu não sei aonde, existe essa responsabilidade. Se a criança não estiver preparada, às vezes ela pode até levar como uma brincadeira. Mas ela também tem que ter uma certa preparação em casa. Uhum. E aí, também agora mudando um pouquinho de assunto e voltando a falar um pouquinho da nossa área do jornalismo, foram tantas experiências que a gente viveu contigo na TV, do outro lado da telinha também, para a maioria das pessoas. Eu conhecia a Thaís nos bastidores, mas muita Lana. gente só teve a oportunidade de te ver do outro lado. Tinha esse negócio de chegar no mercado e a pessoa pedir para tirar foto? Sim, tem ainda, acredita? Como você lida com isso? Sabe o que é mais legal? Ó, gente, faz praticamente 5 anos que eu tô fora de emissoras, então eu não tô no dia a dia do jornalismo. Mas a imagem é uma coisa que vai aos pouquinhos, as pessoas vão esquecendo. Mas a voz, se eu abrir a boca numa feira, é muito legal. E eu sempre faço feira. Eu vou ao mercado, enfim, gente, a minha vida é normal, né? Sim, como como todo mundo. E se eu abro a boca... É você? Você é a moça da TV? É a voz. A voz é muito marcante. A dona da voz. Verdade. Isso é muito interessante. E aí eu falo, bom dia, boa tarde, né? Eu falo, E a pessoa pede para gravar áudio e mandar abraço? Agora, né, eu tô envelhecendo, né, gente? É muito comum assim, faz um vídeo pro meu pai, pra minha mãe. Que legal. Eles são seu fãs. E aí eu faço com o maior orgulho mesmo. Eu gosto, que bonitinho. eu curto. Uhum. Agora, tem aquela cobrança também da imagem da gente, né? Que ficou marcado por tanto tempo. De repente, a pessoa te encontra depois de alguns anos, arrisca chegar a largar aquelas besteiras, né? Do tipo, como envelheceu? Ou fica olhando de canto, né? Acontece. Mas não demais. na cara, assim, né? A pessoa, pelo menos, é discreta. Lana... Não. As pessoas claro são sem noção? Não, claro que não. É muito comum. Que horror isso. É muito comum. Nossa, que cobrança injusta isso. Bom, mas é só você... Não é comum a gente ouvir, meu Deus, como a Ana Maria tá velha, como a Xuxa envelheceu. Gente, sim, elas envelhecem. E eu digo mais, gente, ainda bem, porque é sinal que elas estão vivas. É verdade, né? só morreram não vai envelhecer quem morrer antes, né? Uhum. Mas me parece que há uma necessidade, né, das pessoas falarem o que pensam, né? Tipo, elas não podem guardar para ela, né? Então, Tem coisa que você não precisa dizer, né? Tem coisa que... Mas, às vezes, Paulo, a pessoa não fala nem por mal. Vem, assim. Pelo costume de expressar tudo que pensa. Vem, né? Então, uma vez eu estava na feirinha do Largo da Ordem e um senhor, tadinho, depois ele viu que, né? Eu vou pro Largo da Ordem de que jeito? Cara, eu coloco um tênis, um moletom e vou. Sim. Né? Eu não vou vestida de repórter. Todo mundo. Nem né? de apresentadora. Sério? Né? Vai ver, é por isso que eu nunca te reconheci na feira, então. De boné e de chapéu ainda. E aí foi muito engraçado. Ele viu, assim, ele estava na barraquinha, ele tem uma barraquinha, dele olhou assim de longe. Meu Deus, como você é baixinha! Eu achei que você fosse um mulherão!
E soltou assim. Eu achei que você fosse um mulherão. Eu olhei. Aí a feira inteira te olha, né? Porque até então você tava passando ali tranquilona e tal, mas até a pessoa gritar, todo mundo vai te olhar, né? Ai, que divertido. E aí eu falei, pois então, desculpa te decepcionar. Meu senhor, como é seu nome? Prazer, Thaís. O Pois senhor também não é tudo aquilo que eu pensei, né? Eu ouvi isso uma vez. Eu tava numa festa. Cara, logo que a gente começou a namorar. Eu lembro disso. Lembra? Eu era bem mais magra. A gente era uns 15 quilos mais magra. E eu ouvi isso no banheiro. No banheiro. Né? Eu cheguei no banheiro, rapidão, festa rolando. Adoro rock. O Paulo também, super fã. E aí, toda vestida de rock e tal, uma roupa super coladinha. A menina chega e me olha. Meu Deus, como você é magrinha! Daí, porque na TV parece muito maior. Nossa, então imagina o dia que eu ganhar peso. Devo estar enchendo a sua tela, amigo. Mas essa eu também já ouvi. E outra coisa que eu ouço muito, eu não sei por quê. Coitada da Sandy. Eu tenho dó da Sandy, porque às vezes as pessoas fazem uma imagem, né, que não confere com a tua vida real. E é muito comum se eu pego um copo de cerveja ou vinho, ou eu danço muito em festa, gente. Eu não paro em festa. Se eu vou, é difícil de eu ir a uma festa, mas quando eu vou, eu vou para me divertir. Inimiga do fim. Inimiga do fim. Eu danço, eu adoro dançar, óbvio, né? A pessoa faz balé desde os 5 anos, não é porque ela gosta de dançar. E eu adoro dançar, show de rock, e é muito interessante que as pessoas se assustam, assim. Acho que elas esperam que você seja uma pessoa quieta, sempre tranquila, e eu não sou nada disso. As pessoas criam expectativas. Mas eu acho que a tua voz tranquila sugere isso para as pessoas, Paulo. uma pessoa muito zen. Provavelmente é isso. E claro, se correlaciona a pessoa zen com uma pessoa que não dança, né? Porque não sei. Ou então, talvez o que tenha passado a Sandy, né? Que ouviu tanta besteira como você falou, né? Sim, bastante. Que é uma pessoa normal, gente. Ó, curte a vida dela, adora rock and roll, inclusive. O filho dela ama Sepultura, né? Pois é. Você vê, Quem não diria? se espera. Não se espera, né? Então, assim, eu percebo que muita gente realmente pensa que quando você se expõe publicamente, e você está fazendo isso pelo teu trabalho, né? Que você automaticamente está se submetendo ao escrutínio, né? Tipo, a opinião de todo mundo. E não é bem assim, né? Sabe, que, Paulo, que lá pelos idos de... Nossa, vou longe agora, gente. Mais ou menos em 2005, eu ouvi de um gestor meu, na época a gente falava chefe. E eu estava doente, eu não estava bem, eu estava numa fase complicada e tal, e eu pedi, pelo amor de Deus, me dá uma semana de folga. Na época eu entrava na TV às 3h30, 4 da madrugada, e eu falei, me dá uma semana de folga, porque eu não estou aguentando mesmo, assim. Eu estava num processo difícil naquela época. E eu ouvi dele isso, você escolheu ser jornalista. Eita. Então, eu te dou um dia, vai, aguenta, firme, toma o que você tiver que tomar e venha, porque você precisa se expor. Mas isso, gente, foi lá em 2005. Né? Hoje, a Thaís de hoje, eu não aceito o escrutínio. Eu não preciso aceitar. No entanto, Paulo, eu faço a gestão da minha imagem. E isso não é só para jornalista. Isso é para todo mundo. É verdade. Escolha, e aí escuta bem, eu estou falando isso com todo carinho, gente. Escolha o que você quer que seja público e o que você quer que seja privado. Hoje existe uma confusão muito grande em relação à nossa intimidade. É verdade. Será mesmo que a gente precisa mostrar 24 horas do nosso dia? Nossa, concordo muito com isso. Gente, não façam isso com a vida de vocês. Porque depois você entra numa pilha de que você tem que atender, você não sabe nem a quem você está atendendo. É uma demanda externa. Se faz uma boa comunicação, uma boa gestão hoje da tua imagem, do teu trabalho, da tua história de vida, a partir de você, do teu planejamento da tua comunicação. O que você vai expor em determinado momento, por quê, quando e como. Pensem nisso. Isso é muito saudável, Lana, nos dias de hoje. Sabe? Então, gente, tem coisa que é só para minha família, que é só para os meus amigos muito íntimos.
Porque é difícil você expor tudo. Aí tudo vira venda, tudo vira produto na tua vida. E nós somos seres humanos, cara. É verdade. Nós somos humanos, a gente é feito de sentimento. É impossível eu responder a todas as expectativas de um público, de uma demanda externa. E isso, reitero, não é só para quem lida com comunicação. Isso é verdade. Isso eu senti na pele também, lá atrás também. Quando tivemos lá as primeiras redes sociais, né, Orkut e tudo mais, que as pessoas colocavam a gente em grupos, enfim. Às vezes você estava num grupo que mudava de nome no dia seguinte e você nem tinha entrado naquele grupo, né, com aquele nome estranho. Então, ficava até mal para a tua imagem. Então, o cuidado, o lugar onde você vai, a foto que você deixa publicar. E aí, as mães, né, gente... Olha, elas não têm limites, porque elas amam a gente do jeito que a gente é, de pantufa em casa, daquele jeito, às vezes, meio descabelada. E aí, naquela ânsia de tirar aquela foto naquele dia... Olha que linda minha filha. Olha que linda minha filha, já posta, tá lá no Facebook, todas as tias já compartilharam e tal. Mãe, você postou uma foto minha de biquíni, né? Tipo, de pijama. Aquela coisa meio, olha, Vera, que linda que ela tá. Minhas filhas, né? Daí, tipo, já posta todo mundo, né? Mas normal, amor de mãe, né? E é esse cuidado que você fala também que você tem com os teus filhos, mas era né? o início de tudo também, É, né? verdade. Ainda não se viu o problema disso. E hoje, os problemas já estão muito maduros, né? A gente já sabe o que acontece, né? Talvez seja até... Eu diria mais amador hoje querer expor tudo do que era lá atrás, né? Verdade. Lá era uma coisa mais inocente, né? Se vê tanto isso. Hoje nós temos atores, por exemplo, que decidem não estar em rede social. A gente tem pessoas que não querem nem estar. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que é possível você se relacionar de uma maneira saudável. Verdade, pura Mas você tem que saber o que está fazendo. Até porque eles falam que se você não está no Instagram, você não existe. Né? Tem isso também. As pessoas acham que tem essa obrigação de você existir. É quase um RG. Você tem que estar lá, porque senão você não existe, né? É verdade. E tem lados muito interessantes, né, das redes sociais. Acho que é isso que a gente tem que saber aproveitar. A gente precisa ser mais inteligente para usar a tecnologia e a rede. Não a rede querer nos abusar, né? Não a gente virar produto virar de escravo, tudo, virar escravo. E aí que vem o teu trabalho atual, que você prepara as pessoas para se comunicar melhor, em especial nas redes sociais também, né? Também, Lana, também. E o que você encontra? Quem mais vem te procurar? Qual é a principal demanda, o principal desafio com essas pessoas? Isso. A principal dor dos meus clientes hoje é o seguinte: eles têm uma vasta experiência, são pessoas que têm uma história e, no entanto, não se sentem confortáveis do como expor essas histórias, né? Seja ela profissional ou também questões pessoais. E aí que eu entro, no equilíbrio disso. Né? A gente faz esse planejamento dessa comunicação para que essa pessoa se comunique ao longo da vida. E não somente, de repente, estoure num ano e no outro ano ela está doente, porque ela não aguentou a exposição que ela está tendo. Né? Então, eu dou muito a real do que acontece quando você se expõe, do que é você estar em público. Né? Então, não é lindo, não, e não se ganha muito dinheiro. Eu Ficando dou muito famoso a real. na internet. Não, né? você não é isso, tá? Então, aí a gente vai trabalhando, a gente pega a matéria-prima, que é a história dessa pessoa, desse profissional. A partir da matéria-prima ali, nós vamos escolhendo o que você vai expor, como você vai expor, quais são as redes que são interessantes para o seu negócio e para a sua vida. Mas as pessoas estão abertas para receber isso? Estão, Lana, Ou estão. são relutantes? A orientação, né? Acho que as pessoas estão precisando muito de orientação sobre o que fazer. E aí é essa segurança que eu levo para os meus clientes hoje. Hoje, o carro-chefe da minha empresa de comunicação é o desenvolvimento comunicacional dessas pessoas, desses profissionais que estão já há algum tempo e que olham esse mundo e falam: meu Deus, onde estou neste mundo? Né? Como vou entrar neste mundo? Como me comportar? Mas Como vou é de me tudo, né? comportar? Não é só profissional da comunicação que se atende, não, né? Não, Lana, não. Médico, advogado... Engenheiros, TI, gente que não consegue falar num microfone. Aí é o que eu mais adoro, né? Porque eu venho desse lugar, Lana, de quem não conseguia enxergar que o microfone poderia ser uma ferramenta inteligente, saudável para a minha vida. Né? Então, eu venho desse lugar. Então, eu gosto muito de pegar exatamente esse perfil.
sabe? E você já chegou, já necessitou chegar para o teu cliente e falar, rapaz, você precisa de um psicólogo para nos acompanhar? Sim, inclusive Chegou eu esse- interrompo a mentoria para que a Caramba. pessoa vá para a terapia. Jura? Porque, Paulo, é bem comum você achar que um curso de final de semana vai resolver a tua comunicação. Nossa, todo mundo acha isso hoje, né? E não é, tá? Olha bem aqui. Não é um final de semana. É mais que o final de semana, gente. Então, Paulo, comunicação hoje é uma habilidade, é uma capacitação extremamente importante para todo tipo de profissional. Porque a comunicação não é só para vídeo. A comunicação é o relacional. Enquanto a gente está aprendendo a se relacionar somente com uma tela, a gente está perdendo de se relacionar como ser humano. E aí, às vezes, eu não consigo mais olhar no olho de alguém, porque eu não consigo falar com alguém face a face, frente a frente. Então, isso é muito importante. E aí, voltando à tua questão, né, que você colocou agora, eu já falei para pelo menos aí, eu estou há 5 anos, pelo menos uns 10 clientes. Antes da gente continuar a nossa mentoria, eu gostaria muito, se for do seu querer, claro, do seu desejo, que você procure um psicólogo, que você faça uma terapia. Porque este aspecto comportamental é visível na sua comunicação. Nossa. A comunicação mostra tudo. Se você não está falando, o seu corpo está mostrando. O nosso corpo nos entrega o tempo todo. Entende, Paulo? Então, não seria ético da minha parte eu passar a teoria, sendo que eu sei que essa pessoa não vai desenvolver. E aí é muito bacana, porque esse cliente volta. E volta agradecendo, E é isso que eu ia inclusive, te né, perguntar, Alana? como que é o Volta desfecho disso aí. Isso é rico, é riquíssimo. Mas deve ter gente que se sente ofendido também. Não, tem pessoa que não vai, né? Mas aí é uma escolha, Claro, Paulo. Eu claro. acho que aí eu fiz a minha parte de dizer, escuta, eu posso te dar a teoria, você quer? Tá aqui. Ó, não precisa nem me procurar, não precisa nem pagar, porque tá na internet. Agora, você realmente experienciar, se ver, se enxergar, é outra pegada. Mas aí ocorre o desenvolvimento. Paulo, Ilana, eu acho que hoje a gente tem muita informação, mas informação não é conhecimento. Verdade. Tem uma diferença bem grande. Não é, Ilana? Há uma diferença muito grande. O conhecimento só vem se você coloca essa informação e sente o que é isso para você, a partir das tuas Tem experiências. que digerir, né? Você tem que digerir isso. Então, não tem como enfiar a goela abaixo, aí de novo a interiorana falando, não enfie goela abaixo algo que é preciso tempo para se aprender. Eu acho que muito além disso também é ter essa... Eu acredito até que a pessoa que te procura, ela já tomou ciência de que ela tem uma deficiência. Então, ela, né, uma dificuldade na área da comunicação. Então, eu acredito que um pouquinho, o primeiro passo ela já deu, que foi Sim. romper essa barreira, porque empurrada ela não foi, né? Não chegou o marido e disse, ó, vai lá, Catarina, Às pra lá vezes. salvar. Não. Mas como sugestão, porque não? Adoro o casal, gente. Olha, olha que Né? delícia. Né? Os olhares são... Às vezes... Um empurra o outro pro fogo e diz, vai. Paulo, você eu tá quero o precisando. corte da edição no seu rosto nesse momento. Ah, eu cortei. Não vale, Mas gente. não é verdade, gente. A pessoa que procura por esse tipo de atendimento, ela já percebe que ela está precisando, né? Sim. Então, ela já baixou a bola dela e já pensou, não, o que a Thaís me falar, eu vou seguir. E também pode chegar lá no ponto e a pessoa dizer assim, cara, não, eu vou até aqui. Aqui, Thaís, eu não consigo mais. Isso. O mais interessante da comunicação hoje, Lana, diferentemente também de quando a gente começou, é que antes a gente tinha modelos a seguir, tá? Então, vou dar um exemplo. O cabelo da Sandra Nemberg é cabelo de repórter. Eu tive. O jeito que ela fala, isso. O jeito que ela fala, Eu então tive. siga aquilo Pior ali. que era mesmo. Né? Era aquilo. Então, existia um estereótipo e tal. Sim. Hoje, o que é mais legal hoje? Observe as pessoas que você admira quando se comunicam, mas observe características dessas pessoas, mas não queira ser igual.
Por quê? Porque você também tem qualidades interessantes, você tem histórias interessantes que só você viveu. E isso é o legal da comunicação hoje, que você leva essa naturalidade, mas a naturalidade só vem se tiver o seu jeitinho. Vamos falar de sotaque? Sotaque, por Eu ia te exemplo. perguntar isso. Isso. Né? Então, eu sou de Cascavel. Inaceitável há muito tempo atrás. Inaceitável no passado. Qual foi a primeira correção que foi feita no meu caso? Eu não podia falar o R do interior. Eu não podia falar porta, né? Eu tinha que falar porta. A gente amenizava o sotaque. O único sotaque aceito na época era o do carioca. Exatamente. Né? Então, o do carioca A podia. maior crítica dele das dublagens e filmes. Isso, então esse era aceito. No entanto, o mineiro... Gente, eu acho uma graça o mineiro falando. O paraense. O paraense. Essas coisas tão ricas da nossa cultura no Brasil, elas eram minimizadas no sotaque, eu tô falando, né, gente? Hoje, sotaque, eu falo, Lana, falo mesmo, por favor, não perca o seu sotaque. É verdade. É tão gostoso, é tão bacana. Agora, claro, dicção é outra coisa, né, gente? Você pronunciar bem as palavras, os S's, ter clareza. Isso eu acho que é super necessário ter. Agora, características que são suas é tão bacana. Para criar identificação com o público, entende? Eu passei 2 vezes, acho que 2 momentos emblemáticos que eu me lembro agora, assim, na minha carreira também, de estar ao vivo também. Gente, sempre ao vivo. Ao né? vivo. É onde acontece o terror. Onde acontece o terror, né? Como é que falavam, né, gente? É ao vivo a casa do capeta, né? Que tudo pode acontecer, né? E uma vez eu estava na Band, em Itajaí, e a minha área sempre foi cultural, né? Eu fiz alguma coisa de eleições, de outros tipos de pauta, mas a minha área sempre foi mais cultural. E era aniversário de Itajaí, e eu estava conversando com o vice-prefeito, que era um cara muito jovem, e eu vivia encontrando na balada, então ele era meu amigo. Então, assim, cara, eu estava conversando com ele, como eu estou conversando normal com alguém e tal, e eu cheguei a abrir o ao vivo, perguntando... estou aqui com o fulano, não sei o que. Nananana. E aí, Guto, o que vai rolar na programação de aniversário da cidade? Eu acabou o link, eu levei uma comida. Porque, cara, falar rolar, o que vai rolar... Aí, Guto. Gente, não que se fala intimidade isso. é essa? Não, mas Guto era o nome do cara. Mas assim, Rolar. o que vai rolar... Augusto o nome dele. Não. Sei, Mas tô ele era zoando. conhecido como... Rola. Pronto, O gente, que vocês vai entenderam. rolar na festa da cidade, né? Inaceitável. Gente, eu levei uma bronca. E outra vez, quando eu vim para o Paraná, aí a minha dificuldade foi... Porque eu nunca tive o porta-torta de vocês, não. Lá em Santa Catarina, muito pelo contrário. Até falavam que eu falava cantadinho. Mas eu não falava. Não. O que acontecia era a confusão do tu. Que lá a gente tem muito presente. Mas tu viu isso? Tu vai da onde? Não sei o quê. E a primeira correção que me fizeram quando cheguei aqui foi... você tem que trocar o tu por você. Aqui o tu não existe. Aqui é piá, aqui não é moleque. Aqui é penal, não é estojo, né? Tipo isso. Então, assim, você tem que aprender essas coisas que hoje em dia... Não tem muito problema. Tendo uma dicção boa. Mas aí eu te conto uma coisa interessante, agora que acabou de me ocorrer. O quê? Quando eu era criança e morávamos no interior, a parabólica só pegava canais de São Paulo. É verdade. Então nós tínhamos que os times eram de São Paulo. Sim. E o nosso sotaque, assim, ou era o porta ou era quem falava como paulista. Eu desconhecia o curitibanês. Até vir pra cá. Eu falava, piá? O que é piá? Piá e guria. E o gente é muito diferente. Isso é muito interessante. A japona. Esse era o recorte que se tinha. Né? Então, as torcidas no interior do Paraná não eram de times do Paraná. Eu não sabia que existia o Paraná Clube. Sim, o meu pai era São Paulo. Meu pai é São Paulino até hoje. E na época ele falava de time, você também é São Paulino. Tá Nem bom. considerava o cascavelense, né? Entendeu? E era isso. Ou era o Corinthians, ou era o Parmeira, ou era o São Paulo. Mas em Concórdia, ou era Grêmio ou era Inter. Muito embora fosse Santa Catarina, por ser uma divisa com o Rio Grande do Sul, lá ou é Grêmio ou é Inter. Eu nem sabia que existia um Avaí e Figueirense. Fui descobrir quando eu fui para a faculdade na Univale, lá em Itajaí, porque tinha lá o Marcílio Dias, tinha os outros times, e eu sequer sabia. Para mim era, no máximo, a Chapecoense. Né? Mas o que mais me incomodava
assim, pelo menos nas novelas, nas dublagens, é que a impressão que dá é que a gente vendia para o mundo que o Brasil é só o carioca, e não é, né? Não é. Nossa, É não Cascavel mesmo. também, né? É Cascavel também. Se pegasse as dublagens do Herbert Richards, né? Tudo com um X puxado, bem carioca, né? Dos Verdade. filmes. E aí eu vou para a pergunta lá da tua infância. Em Cascavel, como era, assim, essa coisa de uma criança que gostava de balé, que era tímida, gostava de filme, já admirava algum apresentador na época? Como que era essa Thaís criança em Cascavel? Puxa vida, Lana. Vamos puxar as histórias Vamos lá puxar de trás. as histórias, A Thaís, lá em Cascavel, ela era uma criança muito imaginativa. Eu tinha, assim, amigos imaginários. Você tinha irmãos? Eu brincava na rua. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Uhum. Eu sempre fui a do meio. Mas meu Deus, eu tive uma infância sensacional, assim, de sentar na grama, comer trevo de grama e conversar com... E era isso, gente, né? Tô viva, ai, que gostoso, né? Que Então, tudo. terra vermelha, então o pé estava sempre sujo, unha suja, e era isso, assim, era muito gostoso, muito legal. Daquela época, e que eu trago, e eu falo muito, inclusive, hoje, com quem quer se comunicar bem, eu falo, imagine, traga a tua imaginação de criança para hoje. A gente cresce e perde isso. Só que um bom comunicador, nem sempre o público dele está na frente dele. Então, ele tem que personalizar uma câmera. Quando você está no palco, você às vezes tem o público presente, mas tem um monte de luz na tua cara e você não vê as pessoas. Então, use a sua imaginação, né? Personifique o seu público ali para que você consiga conversar. E o que uma criança faz? Não é lindo ver isso? Numa criança, a capacidade imaginativa que ela tem, a gente não perde isso. A gente pode alimentar isso ao longo da vida, Lana. E outra coisa que eu gostava muito, a criança Thaís gostava muito, era de ouvir os causos. Ai, que delícia, adoro. Os causos, pessoas que sabem contar histórias. Eu queria, assim, fazer uma volta. Assim, eu queria que mais pessoas voltassem a contar histórias, sabe? Era tão gostoso, Isso né? era muito gostoso, porque era muito rico. Os avós contavam muito, os tios. Isso. Gente, e pega essa para a comunicação de hoje. Se você souber contar um caso, né, um caso com detalhes, se você desenhar na mente do seu público, esse público vai ficar, vamos usar a palavra de hoje, conectado a você. É verdade. Ele vai sim interagir com você, porque você está desenhando na mente dele a tua história. E antigamente era o que se fazia. Era o que se fazia. Né? Sentava todo mundo em volta do nono e ele com a sua pipa na boca, fumando o seu cachimbo. Verdade. Contando histórias. Eu tenho uma lembrança muito do cheiro. O cheiro. Daquele fumo dele e das histórias e de como ele era um vô querido, sabe, com a gente. E esses causos todos. Então, a gente teve isso. Isso é muito gostoso. Não se perde nunca, né? E são as lembranças interessantes que ficam para sempre. E eles traziam muita história curiosa que deixava a nossa mente ainda mais imaginativa. A gente voava, né? Ficava pensando mil coisas. E aí eu te pergunto, o que a Thaís da época achava que ia ser quando crescer? A Thaís achava que ia ser bailarina. Ah! Ai, bonitinha. Ela achava bailarina ou bióloga, né? Porque eram coisas que eu podia fazer sem falar muito, entendeu? Uhum. Então, para mim, no meu universo, eu estava ok, eu estava confortável. Entendi. Quem era uma referência de jornalismo para você? Sempre foi, para mim, até hoje, é a Sônia Bride. Ai, Sabe por quê? Por quê? A Sônia Bride, ela conta história com os olhos. Ela é Perceba. excelente. Perceba, se você prestar atenção na maneira... Ela não precisa falar muito, não, gente. É incrível. Claro que o texto dela é fantástico. Mas ela é tão envolvida com o que ela está contando, está na expressão dela. É sensacional. É O verdade. texto dela é excelente. Eu admiro mesmo. demais, admiro demais. Para mim, ela é uma mulher assim que eu, há muitos anos, meu Deus, antes de querer ser jornalista. Eu gostava muito da Sônia Bride também, mas eu me espelhava muito, assim, eu admirava muito a Sandrinha Nemberg. Sim. Tanto que eu tive um cabelo igual dela.
Legal. Ai, por mais que não combinasse, mas eu tive, porque eu achava aquele cabelo tão jornalista que sabia o que estava falando. Se vestiu de jornalista Né? pra se sentir jornalista. Deu certo? E você, amor, enquanto um telespectador, quem você se inspirava, quem você gostava, assim, dos jornalistas? Olha, e quem eu gostava... Nossa, eu cresci com o jornalismo da Globo em casa, né? Então, são os jornalistas que eu tinha mais Sidão? como referência. Não, o Cid, a voz dele é maravilhosa, Cid né? Moreira. Se existe, talvez... se você procurar na Barça e tiver ali voz aveludada, vai ter a foto do Cid Moreira embaixo. É Acho verdade. maravilhosa a voz dele. A voz dele é linda. Queria ter a voz dele. Acho sim, né? Aquela coisa... Boa noite. Né? É gostoso de escutar, sabe? Assim, é uma voz de potência e ao mesmo tempo ela é calma. Ele deveria ser o dublador do... Ai, me sumiu o nome daquele do filme lá, que ele é Deus. Não, porque a voz dele é demais. Do Morgan Freeman. Pra mim, sabe? É demais, assim. É. Mas eu gosto muito. Eu assisto, volta e meia Globo News, gosto do jornalista da Globo News, gosto do jornalista da CNN. É difícil falar um nome só, né? Gostava, nossa... Mas o Sidão é o Sidão, cara. A gente teve aí uma geração de grandes apresentadores. Temos ainda grandes apresentadores no ar. Temos. E lembro também que, por eu gostar muito dessa área cultural, a minha praia era assistir video show. Então, durante a faculdade inteira, assim, eu já mirava, dizia, nossa, um dia eu vou trabalhar no video show e tal. Não deu tempo, né? Acabou antes, tá tudo bem. Eu gostei muito das coisas que eu acabei adaptando para minha profissão em função dessas inspirações. E aí, em homenagem a esse dia do jornalista que sofre com tantas desigualdades na nossa profissão, gente, é tão difícil hoje em dia ser jornalista no Brasil, concorrer com aquele cara que quer ser só o comentarista e dar opinião, e é tudo que a gente não precisa no nosso jornalismo, né, Thaís? É tão complicada essa concorrência. Então, eu quero deixar aí um feliz dia do jornalista para toda essa galera que está acompanhando a gente. Desculpa os nossos erros, mas assim, a gente abriu um espaço para conversar com quem a gente gosta, sobre o que a gente gosta, e a gente está muito feliz fazendo isso. Então, Thaís, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui bater um papo com esse casal maluco aqui que resolveu inventar um podcast no YouTube. Que interessante. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, aí, conta. público, assim, é muito legal ver a cumplicidade dos dois aqui. E isso, gente, é importantíssimo para quem divide bancada, Lana. Né? Às vezes, viu, Paulo, você vê ali apresentadores dividindo a bancada e você não vê uma sinergia, uma sintonia tão legal. É porque talvez não exista cumplicidade. Então, daqui do meu lugar, eu quero dizer para vocês que eu me senti muito à vontade, muito confortável e muito feliz de ver vocês conversando Muito dessa obrigado. forma. Que bom! Que o muito Toca obrigada. Podcast vá, assim, super, super, super em frente. Torço muito A por minha vocês. barba tá escondendo, mas eu tô vermelho. Thaís, fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente hoje e desejar todo sucesso do mundo que você merece na tua profissão. E para quem quer encontrar o teu trabalho, para quem quer contratar a Thaís, assessora aí, uma coach especial Já vou da anotar comunicação. aqui assim que ela falar, porque eu vou contratar. Já fala. Tá legal, Onde que te gente. Ó, encontra? as redes prioritárias minhas são o LinkedIn e o Instagram. Nas duas é Thaís Beleze. É T-H-A. A minha mãe complicou um pouquinho o meu nome, tá? Mas é assim, ó. T-H-A-Y-S Beleze. B-E-L-E-Z. Tanto o LinkedIn como o Instagram. E vou deixar também o contato do meu WhatsApp. Pode? Pode. Então é o 41988512012. Muito Ok? bem, pessoal. Então, vale sempre aqueles recadinhos da paróquia de você se inscrever no canal, de você deixar o like, deixar um comentário bem educadinho, porque a gente gosta de ler comentários educados. E esteja conosco na semana que vem, porque, como ela falou, vai ter mais uma pessoa bacana aqui, mais uma conversa interessante. Eu sou o Paulo, ela é a Lana, essa é a Toca Cultural e um abraço. Beijo. Tchau, gente. Até semana que vem.